Agora eu gostaria de convidar à frente aqui o irmão Paulo Ribeiro. O irmão Paulo Ribeiro, ele é naturopata clínico, né? Seja bem-vindo. Naturopata clínico, né? Técnico também em patologia clínica, né? Ele é escritor e tem um canal Comendo Pasto, né? Já tem quantos anos esse canal? 5 anos, né? E ele também ele promove a dieta curativa de Deus, né? Já tem lindos testemunhos, muitos testemunhos do milagre de Deus ter operado através do trabalho que o irmão tem feito. Que Deus use, tá, irmão Paulo? Deus abençoe todos vocês. Feliz sábado. Eu esqueci de pegar o passador. Lá dentro. Fica aqui? Ah, tá aqui. Tá ligado já? Tá bom. Traz para frente aí. Obrigado. Bom, eu sou adventista faz 33 anos. Eu sou vegetariano faz 33 anos. Ou seja, conheci a mensagem e logo em seguida já mudei a minha alimentação. Alguém aqui já teve arritmia? Alguém já teve? Ou conhece alguém que teve arritmia? Teve? Várias pessoas, né? Eu tive aos 27 anos. Aos 27 anos eu conheci a mensagem adventista, ali em Laguna. Eu sou de Tubarão e era confeiteiro no hotel de Laguna. E ali eu conheci a mensagem. 6 meses depois, eu tinha me batizado, e 6 meses depois recebi um convite para ir para a Argentina, onde eu morei durante 30 anos. Estou voltando agora da Argentina. Faz apenas 2 anos que estamos de volta em Laguna. E eu, nesses 30 anos lá, ao chegar na Argentina, o meu problema de arritmia foi se agravando cada vez mais. E eu, como já tinha estudado patologia clínica, aí eu pensei, puxa vida, a minha mãe morreu com 45 anos, 9 irmãos dela morreram antes de fazer 50, a minha irmã morreu com 54, meu pai com 65, todo mundo morreu novo, e eu com 27 com problema cardíaco, a mesma doença do pai, a minha irmã teve a mesma doença do pai, mas nós não temos nada de genética do pai, porque somos tudo adotivo. Minha mãe não pôde ter filhos, e adotou 4. E os 4 com problema cardíaco igual o pai. Aí eu vou no médico, o médico diz, o que tu tem é genética, é hereditário. A primeira coisa que o médico pergunta é se o teu problema do câncer, na família tem câncer. Ah, tem. Ah, então é isso. Diabético. Ah, tua família tem. Ah, então é isso. E o que comemos? Não muda nada? Por que eu tive a mesma doença do pai? Por que a minha irmã morreu com a mesma doença do pai? Por que a Teresa teve a mesma doença do pai? Por que todos padecemos com a mesma doença do pai se somos filhos adotivos? Porque somos o que comemos. Aí, a minha irmã morreu com 54 anos, eu estava morrendo aos 27, já com arritmia, pressão baixa, ainda tinha astigmatismo, que eu usei óculos durante 20 anos, hoje não uso mais, graças a Deus. E aí eu pego e mudo a alimentação, digo, Senhor, dia 30 de junho de 93, eu disse para Jesus, Senhor, a partir de amanhã eu serei vegetariano, não sei nem o que é que eu vou comer. Gente, hoje eu viajo por esse Brasil todo, já viajei pelo Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, levando essa mensagem de saúde. E tem 9 desculpas que o adventista usa para não mudar a alimentação. E uma delas é, eu não sei o que comer. Eu digo, puxa vida, Deus deu tanta coisa, né? E a pessoa diz que não, tira a carne da vida da pessoa e não sabe mais o que comer. Eu digo, eu amava carne. Eu amava, vi você falando de peixe aqui, até acho engraçadinho. Porque aqui na nossa região é tudo peixe, né? Tainha, tem tudo. Olha a coisa gostosa, tainha recheada, não é? Delícia, né? Pois é, mas estava me matando. Uma galinha ensopadinha, coisa mais gostosa. Com batatinha. Precisa ver as comidas que a mãe fazia. Família italiana, tainha recheada. Nós morávamos em Jaguaruna, cresci ali até os 15 anos em Jaguaruna. Tínhamos tainha de sobra, toda a região nossa aqui, né? Beleza. E nós em casa, nós tínhamos de tudo, do bom e do melhor. Nós tínhamos vaquinha solta, nós tínhamos cabrito, cabra, ali em Jaguaruna nós tínhamos porco, tínhamos de tudo em casa, do bom e do melhor. E não vem me dizer do que o porco é ruim, é bom também, é gostoso também. Quem já comeu sabe que é. Ou não? Quem comeu porco aqui já? Não é gostoso?
É gostoso, carne molinha. Só que eu não gostava. Olha só que interessante. Eu de pequenininho, quando a mãe botava, que a gente matava porco, né? Carneava entre duas famílias nossas, a família italiana, e aí fazíamos salame, murcilha, toicinho, torresmo, fazia de tudo com o porco, só sobrava o couro do bichinho. O resto nós fazia tudo. Mas eu não gostava da carne de porco. Eu dizia para a mãe, isso aqui tem cheiro de chiqueiro. E depois eu, lendo Ellen White, né, ela diz, o porco é o que ele come, e ele come seu próprio excremento, lógico, estava cheiro de chiqueiro na carne. Mas eu não sabia daquilo ali. Agora, dia 30 de junho, eu dizer para Deus, Senhor, nunca mais eu vou botar uma grama de carne na minha boca. E carne é tudo, hein? Carne é peixe, carne é vaca, carne é frango. Antes de ontem, dia 1º de julho, fez 33 anos que eu disse isso para Deus. E dia 1º de julho, sério mesmo, eu não sabia o que eu ia comer. Porque eu não tinha lido nenhum livro de Ellen White ainda. E eu nunca tinha escutado um vegetariano falar comigo na minha vida. Nunca tinha escutado uma palestra de saúde, que vocês vão escutar hoje aqui, hoje à tarde. Nunca. Mas eu tomei uma decisão para a minha vida, para eu hoje estar aqui falando com vocês. Isso já faz 33 anos. Dos 27 aos 33, 60 anos eu fiz o ano passado. 60 anos fazendo academia, calistenia, futebol, sem problema de correr, de saúde, 33 anos sem doença, chegar aos 60 sem pressão alta, sem problemas, e mais, nunca pude aumentar de peso quando eu comia de tudo, nunca. Eu nunca passei de 60 quilos. E os mais velhinhos aqui vão saber o que eu vou dizer agora. A minha mãe me enchia de óleo de fígado de bacalhau. Emulsão Scott, aquele carinha lá carregando o bacalhau nas costas. Quem já, os mais velhinhos aqui sabem, né? Porcaria aquilo, né? Nojento. Eu tinha que comer uma colherada de açúcar depois de comer o óleo de fígado de bacalhau. Para quê? Tadinha, a mãe queria me engordar. Olha o meu pulso. Olha aí. Eu boto o dedo aqui, ó, até cruzo o dedo, sobe em cima do outro. Tão magro que é. O meu osso é assim, ó, é fininho. E aí, como que vai engordar um corpo desse? Aí tu vai para a academia, vê os caras lá com a perna que parece a minha cintura, né? Um bração desse tamanho, aí tu vai lá, te mata, e não acontece nada. Eu digo, não pode ser. E eu ia com 18 anos, fui com aos 19 para a academia, fui aos 20, depois fui aos 25 de novo, nada. E me matava lá, eu disse, isso aqui não é para mim, não aumenta de peso, nunca saí dos 60. Aos 52 anos de idade, há 8 anos atrás, o meu filho mais velho disse, pai tem que ir para a academia, o pai tem que inventar algo para o pai comer para ter mais proteína. Mas vai com um propósito. E aí eu inventei o meu shake proteico. Aí eu inventei o meu próprio shake, porque eu não queria tomar o whey, porque o whey tem caseína, e eu não queria atacar de novo o meu coração. E aí eu inventei o meu próprio shake, fui para a academia e comecei a aumentar a massa muscular. Hoje, aos 60 anos, quebrei o tabu de que depois dos 40 ninguém aumenta a massa muscular, quebrei o tabu de que vegetariano estrito não aumenta a massa muscular, e essa semana bati 66 quilos de massa muscular. Então, massa magra, né? E aí há 2 anos comecei a trabalhar com calistenia, aí comecei a enrijecer os meus músculos, endurecer os músculos, ao ponto de ter um abdômen super firme, aos 60 anos, não tem, né, nada de gordura sobrando. Isso é uma conquista, não nasce de uma hora para outra. Assim como você cruza a rua, o câncer não cai na cabeça, você cruzou a rua, agora tem endometriose, você cruzou a rua, agora tem diabetes, não é assim. Assim também não é a construção da massa muscular, não é de um dia para o outro, vou para a academia 1 mês e já estou forte. Não é assim, ainda mais a gente que é magro. Tem que construir, ser constante, em tudo na vida é assim. No seu trabalho, no lazer, na construção familiar, em tudo temos que ser constante. E os meus pacientes, que eu já atendi mais de 3.000 pacientes, desde 28 anos que eu estou trabalhando nessa área, na naturopatia, eu tive mais de 1.200 casos de pessoas totalmente curadas. E estou falando de câncer terminal, estou falando de diabetes, estou falando de endometriose. Só no Brasil tem 22 casais que não podiam ter filhos. Ao fazer o tratamento comigo, usaram o meu protocolo que eu peguei da Bíblia, não inventei nada. Só peguei lá o que Deus criou no Éden, vamos transformar isso em medicina,
e 21 casais, 22 casais, completou mais um essa semana, que fizeram a alimentação edênica, né, a alimentação que Deus deu no princípio, e puderam ter os seus filhos. Por que não podiam ter filhos? Só dos 22, só 4 casos foi do homem, de infertilidade, outro por problema de disfunção erétil, mas as outras 18 pessoas eram mulheres. Endometriose, fibromialgia, trombofilia, mioma no útero, cisto no ovário, e depois de curar o problema, automaticamente ficava grávida. E eram pessoas novas que estavam buscando ter filhos. E eu dou glória a Deus por isso. Porque a glória é dele, ele faz essa mudança. Ele só precisa que você dê um tempo da sua vida para esse processo. Quanto é o tempo? O tempo que a medicina requer. A medicina diz que em 120 dias nossas células são totalmente transformadas. Se a nossa célula é transformada, se eu tenho células doentes, cancerosas, elas vão ser transformadas. Se eu tenho células com tumores ou com miomas, elas vão ser transformadas. E ao ser transformada, a pessoa é curada. Coisa que a medicina não acredita nisso, na cura de uma pessoa. Não acredita na cura da diabetes, a pessoa passa 25, 30 anos da vida dela tomando metformina, glifage, aplicando insulina, sem cura. Por quê? Porque, como diz Ellen White, tudo é da causa ao efeito. A medicina não fala da causa, então tu fica comendo as mesmas coisas e aplicando, e tomando, sem resultado. Então eu vou da causa ao efeito. Eu tiro o alimento que está causando o problema e vamos direto na doença. Porque se eu ficar tomando remédio, vai ser como se você tivesse uma teia de aranha no canto da casa e todo dia fosse lá tirar a teia. E todo dia tirar a teia, e todo dia tirar a teia. Está cansado de tirar a teia. Aí você vai no médico e diz, doutor, eu estou com problema. Qual é o teu problema? Teia de aranha. Ah, então vou receitar uma vassoura nova, um pouco mais longa, com umas cerdas mais bonitas, mais flexíveis, para você tirar a teia. Essa vai resolver o problema. Vai resolver o problema? Não, porque ele não ensinou a matar a aranha. Aí você vê no naturopata, o naturopata diz assim, ó, é muito fácil, pega essa pazinha aqui, ó, e quando a bichinha aparecer, dá na cabeça dela, mata ela, acabou a teia. Não vai ter mais teia nunca. Um casal que orava todos os dias orava junto em casa, fazia o culto familiar. E o marido estava cansado de que a mulher falasse dos problemas dela usando uma analogia da aranha. E a mulher dizia, Senhor, por favor, tira as teias de aranha da minha vida. Tira as teias de aranha da minha vida, Senhor. Que eram os pecados acariciados dela, né? Um dia o marido cansado disse, Senhor, mata a aranha. Acaba com essa teia aí. Acaba com a teia dessa mulher. Então, às vezes, nós estamos preocupados com a teia, com a doença só. Mas não estamos concentrados na aranha, que é a causadora do problema. E nem a medicina sabe que a própria comida é o causador do problema. Eu pego um paciente com câncer, eu digo, você já fez quimioterapia? Já. Radioterapia? Já. Já fez cirurgia também? E faz quantos anos já você está nessa causa do câncer? Uns 4 anos. E depois ele voltou. Tirou a mama, tirou o tumor e voltou. Espera aí. O médico te falou que o açúcar é o maior causador de câncer? Não. Segue comendo coisas com açúcar? Sim. Tomando refrigerante? Sim. O médico não falou que a segunda causa é todo alimento de origem animal? Não. Ele disse que eu posso comer de tudo. Por isso que a medicina não acredita na cura. Porque não tira a causa. Simplesmente. Simples assim. Não tira a causa. E tem mais um agora. O glúten. Causador de todos câncer intestinais. Por quê? Porque foi mexido no trigo que Deus criou. Quem mandou? Hitler, no ano de 1938, deu ordem para os cientistas da época modificar o trigo geneticamente. Desde lá para cá foi mais de 2.000 vezes modificado. O trigo original que os pomeranos ainda cultivam na Alemanha tem 7% de glúten. O trigo que nós usamos por aqui, em todo o mundo, 34% de glúten. Esse excesso de glúten está causando intestino irritável, intestino impermeável, diverticulite, câncer de cólon, câncer no intestino e câncer no reto. Mas ninguém está falando sobre isso. Onde está escrito isso?
está em documentos históricos, está no livro do Dr. Williams, dos Estados Unidos, o livro se chama Barriga de Trigo. Esse livro tem todos os documentários falando sobre esse assunto, mas a medicina não fala nada sobre isso. Tem um vídeo no YouTube, se chama What the Health? O que é saúde? Em inglês. Ali, os maiores médicos do mundo, diretores da Associação Americana de Diabetes, diretor da Associação Americana do Câncer, Associação Americana do Coração, as 3 maiores associações do mundo, falando o que realmente causa o problema. Mas você vai num médico por aqui e eles não sabem a causa. Mas desde lá de cima, das associações grandes do mundo, eles sabem a causa. E no portal do site deles, está falando para não comer essas coisas. Mas o médico trata o seu câncer, trata a sua diabetes como se fosse uma doença incurável. Vamos ver, só um testemunho, eu tenho 1.200 pessoas que já passaram comigo e já tiveram resultado. Mas vamos falar de um só, que nós vamos colocar agora o vídeo do Gilberto. Ele estava com pressão alta, diabetes e câncer na próstata. Pressão alta, diabetes, em 2 meses foi solucionado, e o câncer em 4 meses. É 4 meses que nós precisamos. Eu sempre digo para meus pacientes, eu não posso fazer nada por você, eu só posso te ensinar o que Deus me ensinou, mas é Deus que vai fazer a cura na sua vida. E Ele precisa somente de 4 meses da sua vida. Faz um pacto com Deus, faz um plano com Ele. Não faz comigo. Comigo não interessa, daqui a pouco eu vou embora e nós não vamos conversar mais. Mas com Deus você pode conversar todos os dias. E faz um pacto com Ele, um pacto de fortaleza. Não é fácil deixar de comer as coisas que a gente gosta. Pergunta para mim. Gente, Deus me conheceu, eu tomando Coca-Cola e pastel de carne de manhã no meu café da manhã. Eu tinha uma confeitaria em Laguna. Eu comia o que eu fazia. Deus me conheceu comendo carne, frango ou peixe ao meio-dia. Deus me conheceu comendo X-bacon e cerveja à noite. Deus me conheceu assim. Para mim, era impossível esse cara aqui mudar, porque eu gostava demais do que eu comia. Era impossível. Quem me vê hoje comendo frutas à noite, quem me vê hoje preparando meus próprios alimentos, não acredita quem me conheceu lá atrás e sabe as coisas que eu gostava. Então, como eu sei que não é fácil mudar, somente com Deus, somente através do poder do Espírito Santo, se você está sofrendo de uma doença, hoje à tarde eu vou explicar bem como fazer o tratamento, como fazer a mudança. Então, hoje aqui é só um pouco de uma pincelada do meu trabalho, mas à tarde eu vou me concentrar bem nesse processo. Então, se você tem alguém doente, alguém que está padecendo alguma doença, traz ele à tarde para escutar. É muito importante que a pessoa escute de alguém que já teve mais de 1.200 casos de pessoas transformadas. Vamos escutar, então, o vídeo do Gilberto. Esse vídeo foi passado na Voz da Profecia, no programa Voz da Profecia. Essa é a Voz da Profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Eu me chamo Gilberto, sou militar da reserva e contratado novamente. Dou aula de eletricidade, eletrônica e lógica digital. Moro em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Esse momento da vida que a gente diz que é desregrado, a gente diz que é uma vida bem prazerosa, né? A gente diz que é uma vida prazerosa, eu posso usufruir de tudo. Mas o nosso corpo não foi feito para isso, não. O nosso corpo, ele vai suportando, mas um dia ele diz assim, opa, tá difícil agora, já está transbordando. E foi o que aconteceu. Eu estava realmente, em termos de saúde, eu estava abusando de tudo que eu não deveria fazer, entendeu? Estava usando tudo que eu não deveria. Toda a parte de gordura, toda a parte de refrigerante, uma série de coisas que eu fazia que não são legais para a nossa saúde, eu estava fazendo. Para receber a informação, eu tive que ir acompanhado da minha filha.
eles não dão o resultado dos exames, da biópsia, com o paciente somente. Eles pedem que vá uma pessoa da família. E no caso foi minha filha mais velha, minha filha Camila. E ao chegar lá, o médico começou a mostrar todos os pontos que tinham lá no exame e tal. E ficou... No início não tinha nada. Quando ele falou assim, ó, do lado esquerdo não tem nada, isso aqui é coisa boba, isso aqui não sei o que, coisa e tal, mas ele... do lado direito o negócio está feio. Aí foi quando realmente foi constatado que eu estava com câncer de próstata. Ó, na minha cabeça passava... Por que disso? Vem aquela interrogação, né? A gente enxerga logo aquela interrogação assim bem grande. Por que comigo? Por que, Senhor? E vem a pergunta que a gente faz mentalmente para Deus. Por que, Senhor? E aí o médico, o próprio médico, ele falou para mim o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não conhecia o médico, não sabia qual era a denominação religiosa dele, mas ali eu vi que Deus já deu a resposta imediatamente. E aí eu falei assim, bom, tem que botar o pé no freio, tem que mudar a minha vida. Aí comecei a mudar, comecei a procurar, e através dos irmãos aqui na igreja, através da irmã Selma aqui na igreja, ela me passou o contato do naturopata adventista Paulo Ribeiro, e então eu mandei os dados para ele, ele me respondeu, uma pessoa que demora muito a responder porque, cara, ele atende a América do Sul toda, entendeu? E ele pegou, depois de um certo tempo, ele mandou para mim a resposta e me encorajou bastante, me deu assim bastante ânimo, porque ele falou o seguinte: Gilberto, você fazendo esse tipo de alimentação crua, né, que são a alimentação crudívora, você com certeza, depois de 4 meses, vai conseguir dissolver, vai começar a dissolver esse câncer que você tem. E ele aproveitou e me mandou o testemunho de uma pessoa que a metástase foi para o cérebro e que a pessoa estava desenganada, o médico deu 3 meses para ela e com isso, depois que ela aceitou fazer essa alimentação crudívora, esse tratamento, ela está viva até hoje. Então eu falei, se deu certo com um, pode dar certo comigo também, certo? Depois eu conheci outros testemunhos de outras pessoas que também fizeram esse tipo de alimentação e ficaram saudáveis, foram curados realmente. E aí eu tenho um hábito de dizer o seguinte: contra fatos não há argumento. E ao enveredar por essa alimentação, os benefícios foram vindo. Eu emagreci 22 quilos, que é um peso substancial, né? 22 quilos. E aí comecei a me sentir melhor e a parte da diabetes que eu tinha problema e a parte da pressão alta foram eliminados. Tá? O câncer, com relação ao câncer, eu já tinha iniciado o tratamento por ser militar, né? No nosso hospital já tinha começado a fazer o tratamento através da radioterapia. Eu não podia fazer a cirurgia por causa da diabetes que estava muito alta. Eu que tinha problema de pressão e diabetes e vi o resultado da minha vida, cara, eu fiquei tão empolgado que eu montei um grupo no WhatsApp para poder espalhar isso para todos os cantos. E hoje nós temos um grupo muito grande com 2 pessoas que não são daqui, são 2 de Manaus, se eu não me engano, que nós distribuímos essas informações assim para todas as pessoas. E todos eles que enveredam por esse caminho têm tido resultados maravilhosos. Então, é fazer a vontade de Deus que a gente vê os resultados. Deus foi o suporte para poder fazer tudo isso. Porque tinha dias que a gente não queria fazer, não. Não somente eu, como muitas outras pessoas que fazem esse tipo de tratamento. Tem dias que o nosso organismo já está tão viciado com as coisas industrializadas que existem, porque são gostosas, vamos falar que é verdade. Não tem como a gente botar um pano por cima e dizer que as coisas são... quando você envereda por uma alimentação diferente, que tudo é lindo, maravilhoso, delicioso. Não é por aí. Depois que nós nos acostumamos, que o organismo é educado para esse tipo de coisa, aí é diferente. Mas os 40 primeiros dias são dureza mesmo. Então, em 40 dias, você consegue vencer os hábitos. Se conseguir vencer esses hábitos nos 40 dias, torna-se mais fácil depois dar o prosseguimento.
E aí, com Deus dando o suporte necessário na sua palavra, é que eu posso dizer que eu experimentei o milagre da cura. Se não fosse Deus, eu não teria condições. Por mais que viessem os amigos dar apoio, falar uma coisa e outra, mas somente Deus pôde fazer o que era necessário. Bênção de Deus, hein? Então, como ele falou, com Deus eu provei o milagre da cura. O Gilberto já faz 6 anos que foi curado do câncer. O câncer não voltou mais, ele não voltou à antiga alimentação, ele segue firme espalhando essa mensagem por todo lado. De vez em quando eu vou dar uma mensagem no Rio de Janeiro. Até essa semana uma senhora me procurou para fazer uma consulta devido a um testemunho do Gilberto. Então ele segue propagando essa mensagem. Então quando Deus faz um milagre na nossa vida, é difícil ficar calado. É difícil ficar calado. Nós queremos falar para todo mundo, queremos anunciar, mostrar para as pessoas que realmente existe uma forma de curar até mesmo uma doença grave, né? Uma doença séria. Bom, agora vamos colocar ali o programa. Pessoal do áudio. Alô, áudio? Programa? Quem quer acompanhar o meu trabalho, o meu canal se chama Comendo Pasto, tanto no YouTube, com 50 mil seguidores, e no Instagram, 121 mil. Então, seja você um pouquinho mais lá para anunciar Comendo Pasto. Por que comendo pasto? Porque todo animal carnívoro, quando está doente, come pasto. E nós não é diferente. O nosso pasto não é a gramínea somente. Algumas partes da gramínea nós comemos, só que a gente come a semente. O trigo, a cevada, o centeio, o arroz, eles são gramíneas também, eles são gramas. Só que nós não comemos as folhas, porque o nosso organismo não sintetiza a celulose. Então nós comemos a semente dessas gramíneas, mas é pasto também. Mas o nosso pasto é as frutas, as verduras, os vegetais, as hortaliças, as leguminosas, as oleaginosas. Esses são o nosso pasto que restitui as nossas células e nos dá vida. E quando o pasto é cru, como os animais comem, o pasto cru, ele restitui, ele é medicina além do alimento. Quando você cozinha um alimento, ele é apenas alimento, já não é medicina. A medicina está no alimento cru. Por isso que uma pessoa, quando faz a dieta crua, ela é restituída. Eu peguei casos, uns 2 ou 3 casos, nesses 1.200 pessoas, vegetarianos com doenças. Porque a pessoa diz, ele era vegetariano e morreu de câncer. Não, ele não era vegetariano porque ovo não dá em árvore e queijo não dá em planta. Então, ele não era vegetariano. Ele é o invento adventista de ovo lacto vegetariano, que é o invento adventista. Não é, nem no mundo se propaga isso. Ou tu é vegetariano, ou tu não é. Ou tu é vegano pela ideologia vegana, que é outra coisa. Deus não é vegano, Deus é vegetariano. Porque o vegano não come mel, o vegetariano come mel. E Deus disse que o mel é muito bom em 2 versículos de Provérbios. Deus vestiu Adão e Eva de couro. Paulo usa cinto de couro, sapato de couro. Paulo não é vegano. Paulo é vegetariano. Aí eu tenho que usar a palavra estrito para dizer que eu não como nada de origem animal. Não precisava usar a palavra estrito, bastava dizer vegetariano. Devido ao invento do ovo lacto, então eu tenho que hoje dizer que eu sou vegetariano estrito, que eu não como nada de origem animal. Mas eu fui ovo lacto vegetariano até 2017. E eu até aconselho as pessoas, olha, se for fazer uma mudança, comece com ovo lacto. Pelo menos é uma mudança que você vai fazer. Você vai estar dando uma qualidade de vida para o seu organismo. A pessoa que come de tudo hoje, em 2026, ela vai ter 20 anos menos de vida. E eu quero ter mais. Porque se Deus disse para Noé que, porém, os seus dias serão de 120 anos, eu quero pelo menos os 120. Se Deus me leva antes, tudo bem. Já estou vivendo na graça mesmo. Porque tá com o meu problema cardíaco aos 27, eu não ia chegar aos 45, já estou com 60, já estou com uns 10 ou 15 anos de graça. Se eu morrer amanhã, já estou feliz, já cheguei até aqui, já preguei para milhares de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas já assistiram os meus vídeos no YouTube e no Instagram. Então já estou feliz, já preguei para muita gente. Mas eu não estou ainda saciado, eu quero mais. E eu quero que você também, em algum momento da sua vida, o Espírito Santo toque seu coração, porque não sou eu que vou tocar, e você também mude para você impactar outros como eu estou fazendo hoje. Porque quando Jesus disse que nós vemos sal da terra e luz do mundo, o que é então?
Se o seu sal não está saborizando a comida das pessoas, se a sua luz não está fazendo brilhar a vida de outras pessoas, você é uma lâmpada só, não é luz. E eu descobri que através de mudanças que a gente faz dentro da nossa própria doutrina, as mudanças que a gente faz, ela vai causar diferença na vida das pessoas. Olha só, eu tive um almoço de vegetarianos que eu era o único vegetariano. Entende? Pensa que pensa que eu fico falando? Não. Porque, a alimentação vegetariana, ela foi dada por Deus para cuidar da faculdade física, mental e espiritual do homem. Ellen White disse que o regime de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é a adoração. Então, se eu não uso a alimentação para adorar a Deus e ser luz para o mundo, é fanatismo. Eu não quero ser fanático. O único momento da minha vida, no começo da minha mudança, que foi contra a vontade da minha família, eu mudei sozinho. A minha esposa disse, eu não vou mudar, eu não vou nunca na tua igreja. E eu mudei sozinho, fui para a Argentina, e ela disse, se tu vai, aceita essa proposta aí do pessoal da Argentina, vai, e não fica lá só os 6 meses que eles estão oferecendo, consegue trabalho lá e me leva, porque eu não suporto mais a pressão da minha família, porque tu mudou a religião. E eu fui. E Deus, quando chegou lá, que venceu os 6 meses, a empresa me fez uma proposta, 30 salários mínimos do Brasil, uma casa imobiliada na frente da empresa, era só cruzar a rua, para me trazer a minha família. Levei minha esposa, meu menino, que tinha 1 ano e meio, e eu comecei a trabalhar ali. Só que, no começo, por isso que eu digo para as pessoas hoje, não se torne fanático. Não queira que todo mundo mude porque você mudou. Não fique apontando para sua esposa se ela mudou. Não fique apontando para o seu esposo se ele mudou. Deixa ele ou ela em paz. É o Espírito Santo que está fazendo o trabalho dele. E você está querendo impedir, mais do que luz, você é uma pedra de tropeço. Então não seja pedra de tropeço na vida das pessoas, como eu tratei de ser no começo para minha esposa. Só que fiz tanta pressão para ir para a igreja, fiz pressão para ela mudar a alimentação, que um dia ela disse assim, eu escutei tu falar aí com teus irmãos, aí quando vocês fazem essa rodinha de amigos, nós era o culto, para ela era roda de amigos, e ela disse que o Espírito Santo muda. Eu disse, muda? Então por que tu está querendo ser o Espírito Santo na minha vida? Foi um tapaço na cara. E eu gostaria que esse tapa também pegasse em vocês. Que não se fanatize em nada do que você faz, nem por sábado, nem por doutrina, nem por alimentação, por nada. Que tudo na sua vida seja para adorar e glorificar o nome do Senhor. Eu sou adventista para a honra e glória de Deus. Eu sou vegetariano porque eu adoro a Deus com o que eu como. Porque quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, e não para a tua. E hoje, o que eu faço é viajar por esse Brasil afora, porque hoje eu não estou saindo mais para outros países, como eu ia quando eu estava na Argentina. Deus me chamou aqui para o meu próprio país, que eu tive que reaprender o meu próprio idioma, traduzir todos os meus materiais, porque tinha tudo em espanhol. Foram 23 anos só trabalhando lá na Argentina. Só que em 23 anos, eu não tenho mais de 10 pessoas que foram transformadas em 23 anos, irmãos. Ninguém aceitava a mensagem, mas eu nunca me calei. Eu ia de igreja em igreja, sermão, sociedade de jovens, levando a mensagem. Menos de 10 pessoas mudaram em 23 anos. Deus me trouxe em 2017 aqui para o Brasil, por um grupo de WhatsApp que me colocaram, um irmão me colocou num grupo do Brasil para me ensinar. E ali começaram os convites de igrejas no Brasil. Em 2020, armamos o Instagram. No meio da pandemia, começamos a fazer marketing digital. E de lá para cá, mais de 3.500 pessoas passaram pelos nossos projetos. Mais de 1.200 pessoas transformadas. Para a honra e glória de Deus. Olha o impacto que essa luzinha fez. Então a tua luz pode brilhar? Pode sim, muito. É só você deixar que ela brilhe. Aos 38 anos, fazia 20 anos que eu usava óculos. 20 anos que eu estava com astigmatismo. E ali já estava com 12 anos de alimentação vegetariana. Eu nunca pedi a Deus para me curar dos olhos. Eu só disse para o Senhor assim, numa oração, Senhor, entre os 40 e os 50, eu vou fazer uma cirurgia. Eu quero corrigir o meu olho, porque eu não gosto de usar óculos.
se o senhor puder, ou melhor, eu disse, não se o senhor puder, eu disse, me dá força para eu fazer essa cirurgia, porque eu sou um cagão. Eu tenho medo de cirurgia. Eu fiz patologia clínica e depois eu ia fazer medicina, desisti da medicina por causa do bisturi. Eu não posso ver sangue. Então, como um médico não pode ver sangue, eu disse, não é para mim, então. Aí eu desisti. E Deus, sabendo do medroso que eu sou, disse, espera que eu vou curar esse rapaz antes que ele faça a cirurgia. E Deus fez a cirurgia para mim aos 42 anos. Foi aonde eu comecei a perceber que o meu olho estava melhorando, e aí larguei o óculos de mão. E aos 42 mesmo ali já, que aos 38 eu já sentia a diferença. Aos 42 fui fazer a carteira de motorista lá na Argentina, dizia que usa óculos, aí eu tenho que estar sempre com óculos, né? Por causa quando a polícia para ali, as blitz. Aí eu passei, depois todas as renovações, já fui sem óculos, passando. O ano passado eu renovei 2 carteiras de motorista, a do Brasil e a da Argentina, sem óculos, ainda aquelas letras pequenininhas de baixo. Hoje eu leio as letras que estão lá na frente, tranquilamente, sem problema. Então, Deus fez a cirurgia que eu tanto queria fazer, através da alimentação. E isso usando cenoura com limão. À tarde eu vou explicar direitinho como se faz o tratamento para queda de cabelo, vou falar sobre endometriose, à tarde eu vou falar... Aí tá, vamos plantar cabelo. Cara, a semana passada, eu tenho até as fotos, a semana passada, uma irmã mandou uma foto que começou o tratamento há 6 meses atrás, né, foi em outubro do ano passado, e agora o cabelo está todo, onde estava a careca ali em cima, está todo cheio de cabelo. Assim que tem solução, hein? Tem solução. Já é a segunda pessoa que eu passo o tratamento, que à tarde eu vou falar direitinho, que é tomar o suco de cenoura e fazer uma massagem com gengibre e mais alguma suplementação. Para ver que vai nascer cabelo nessa careca aí. À tarde estamos aí. Aí, ó, uma vida normal, usando óculos, minha família completa, minha esposa, o Brian sentado ali na cadeirinha, o Muri, onde eu estou, o mais velho ali. E aqui já, uma vida normal, depois de 30 anos, eles já grande e eu sem óculos, a vida normal sem óculos, né? Hoje eu uso um óculos para leitura, mas é bem de boa mesmo, é um óculos de 2 graus, só, assim, lente de aumento, né, só para letra pequenininha, ou quando eu estou no celular, aí eu uso um óculos de leitura, mas para astigmatismo, graças a Deus, não tem mais. E já ajudei muitas pessoas com esses problemas também, ou baixar o grau da miopia também. É alguns exercícios que a gente faz e mais o tratamento. Bom, então, no começo, Deus deu uma alimentação totalmente vegetariana e crua. Não ia ter cozimento, porque Deus sabe que qualquer ser vivo que passa de 42 graus morre. Nós morremos, passamos de 42 graus, por causa da nossa temperatura tem que manter aí 37 ou 36,5, mas se passar de 42, convulsionamos e morremos. O animal aos 42 graus morre, a planta aos 42 graus morre. Então, quando nós estamos doentes, quer dizer que o nosso órgão está morrendo. Precisamos de um alimento vivo. Então, cortamos todo o alimento que cozinha, todo o alimento cozido, não só de origem animal, tudo que é cozido, e passamos a consumir só o alimento cru. Eu tenho uma revista que se chama Alimentação Original número 1, nela consta toda essa alimentação. À tarde eu vou mostrar os meus materiais, tá? Vamos apresentar aqui para vocês. Então, a alimentação deles é totalmente crua, à base de cereais, frutas e oleaginosas. O ar tinha quase 70% de oxigênio. Esses são estudos do Dr. Rodrigo da Silva. Tá? A maioria do material que estou dando aqui é vídeos que ele já tem no canal dele. A água, que eles encontraram água ou ar em pedras âmbar, que são pedras amarelas que têm bolhas, e essas bolhas continham a água da época, né, de 4.000 anos atrás, mais ou menos, e o ar também, dessa época, que é a época antediluviana, mais ou menos, 4.500 anos atrás. E aí, nos estudos que ele fala, ele comprova que Gênesis é um livro histórico, não é um livro profético, e as idades que constam ali, é idades reais mesmo, que depois, no capítulo 25 de Gênesis, devido à alimentação de origem animal que entrou depois do dilúvio, baixou a idade do ser humano. Então, eles eram homens realmente de 930 anos, 950, 969, Matusalém, era um homem alto, de 4 metros de altura aproximadamente, com 20 vezes mais força que a raça humana atual. Essa semana eu consegui bater 50 quilos no supino, porque como eu sou magro, né, não tenho muita força, então, mas chegar a 50 para mim foi um êxito, né? Agora tu imagina, Adão 20 vezes mais força que eu.
50 por 20, 1 tonelada. 500 quilos em cada lado, supino e fazendo... Então, é fácil, né? Agora, com esses dados de Ellen White, mais os estudos arqueológicos do Dr. Rodrigo, é mais fácil de entender as construções das pirâmides do Egito, as pirâmides da China, as pirâmides do México. Então, é mais fácil de entender aqueles blocos grandes de pedra e os homens ali ao redor deles carregando, e mais as máquinas, a inteligência deles era muito acima da nossa. Né? Se hoje nós usamos 10% da capacidade mental, eles usavam 40%, 50%. Então, era muito maior a capacidade de inteligência deles para fazer aquilo. Aí, quando eu olho para a pirâmide do Egito, eu não penso nas primeiras pedras que foram colocadas ali. Eu penso como é que eles chegaram lá na ponta. É isso que me deixa, assim, sem explicação. E para a arqueologia também. Como que eles chegaram lá na ponta? Se hoje os guindastes que nós temos para fazer um prédio de 30 andares, ele está sobre o prédio. Ele não está externamente. Então, como é que eles chegaram lá na ponta da pirâmide? Como é que eles levaram aquela pedra lá em cima? É uma coisa inexplicável, que só Deus vai poder mostrar para nós, talvez em um vídeo, ou alguma forma, como, né, as perguntas que nós temos hoje dúvidas. Bom, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Durante muitos anos, a igreja usou esse número só para falar do tempo da Arca de Noé, né? O tempo da construção. Eu não sou contra isso, e também ninguém vai para o céu se descobrir alguma coisa contrária. Só que eu vejo na Bíblia que não fecha os 120 anos. A Bíblia mesmo. Não vou nem com teorias da conspiração, nada disso. A Bíblia não fecha. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Só vou mostrar rapidinho, por isso que eu digo, não é para satisfação de ninguém, nem para mudar a doutrina da igreja, não estou aqui para isso. Só estou para mostrar para você que o que Deus está falando ali de 120 é a idade do homem, a idade que o homem de 900 iria voltar a 120 anos. Então, ali no capítulo Gênesis 5, 32, alguém quer ler forte para mim aí, rapidinho, para nós avançar na... Então, aí diz que Noé tinha 500 anos. Logo depois que Noé tinha 500 anos, que aos 500 anos ele teve Sem, Cão e Jafé. Talvez teve muitos filhos antes, pode ter tido muitos filhos, mas a Bíblia menciona esses três, Sem, Cão e Jafé. Ou pode ser que ele não tinha filho, pode ser que ele tinha sido um velhinho solteiro, que casou mais tarde, né? Ninguém sabe da história. Mas ele, aos 500 anos, teve Sem, Cão e Jafé. Logo em seguida, no capítulo 6, que está ali, Deus fala para ele, acho que é no versículo 3, né? Então disse o Senhor, versículo 3, 6, 3. Então já tem 500 anos lá, já teve seus 3 filhos, e agora Deus fala para ele, porém os seus dias serão de 120 anos. Então quer dizer que, se aos 500 anos Deus falou com ele, ele teria que ter pelo menos 620 quando viesse o dilúvio, para 620 anos. O que que diz Gênesis 7, versículo 11? Leia. Sete, 11. Quando? 600. Então, 500 menos 600? 100, e não 120. E tem mais um detalhe. Se vamos ainda buscar mais finamente, diz ali em Gênesis capítulo, depois do dilúvio, Gênesis capítulo 9, 11. 11... 8, acho que era 11, 10. Então, são as gerações de 100. 100 era da idade de 100 anos e gerou Arpaxade 2 anos antes do dilúvio, depois do dilúvio. Se 100 tinha 100 anos e gerou Arpaxade 2 anos depois do dilúvio, quer dizer que 100 no dilúvio, quando terminou, tinha 98 anos. 98, se Noé já teve 100 aos 500 anos... E depois Deus falou com ele, quer dizer que Noé, 100 poderia ter já uns 10 aninhos, vamos pensar, ou menos, até um pouquinho menos. Quer dizer que o tempo da construção da arca não passou de 98 anos, 96, 95, por aí. Se vamos pegar fino na matemática. Certo? Então, o que é o 120 então?
Por isso isso não muda nada da história da igreja, mas o que é o 120? Nós temos que concentrar no 120, olha aí, ó, sempre está falando do homem, da idade do homem, não o tempo da construção da arca. Olha só, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porém, ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Ou seja, Deus está falando, não é o tempo que vai durar o homem de vida, se ele não se arrepender, ele vai morrer no dilúvio. O tempo do homem será de 120 anos. A idade, o período de vida dele não vai ser mais de 930, 950, 800, vai ser de 120. Onde é que está a prova disso? Depois do dilúvio, Deus então deu carne para toda a gente. Por quê? Em primeiro lugar, não havia nada de vegetais, perfeito. Mas Deus não podia, recriar? Podia ou não? Sim. Quis ou não? Não, ele tinha um propósito. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Hoje, eu fico triste quando as pessoas veem eu comendo certas coisas, como muitos lugares, né, que eu falei de reuniões, e eu era o único vegetariano, e as pessoas, eu fico triste quando as pessoas dizem assim, ó, só isso aí tu come? Isso aí te deixa forte? Aos 60 anos, tens capacidade de jogar 2 partidas de futebol, uma atrás da outra? Aos 60 anos, tens capacidade de levantar 50 quilos no supino? Tens capacidade de ficar com o teu corpo reto, fazendo calistenia? Tens capacidade de fazer 40 flexões? Se isso não é deixar forte, então pergunta para o cavalo que passa a vida toda comendo pasto. E é um dos animais mais fortes do planeta. Ou pergunta para o touro, que nenhum animal que carrega carga come carne. Nenhum animal do planeta que carrega carga come algo de origem animal. Nenhum. Burro, mula, búfalo, hipopótamo, que não carrega carga, mas é forte, elefante, carregador de carga, camelo, touro, cavalo, todos comem pasto, ervas e plantas. É que nós não estamos pensando como deveríamos pensar. Não estamos usando nem 5% da nossa capacidade de pensamento. Estamos deixando que a mídia, médicos, nutricionistas pensem por nós. Nós temos que começar a pensar. Quando nós pensamos, Satanás começa a perder o domínio sobre nós. Sabiam disso? Quando nós começamos a pensar, a nossa vida começa a mudar. Deus começa a trabalhar no nosso pensamento. O Espírito Santo começa a mudar os nossos pensamentos. E nós começamos a mudar. E começa aí uma grande fortaleza. Não é só a fortaleza física, é a fortaleza espiritual, que é a principal. Sabiam que a mudança de alimentação, regime de saúde, é só um pretexto que Deus tem para te salvar? Ninguém vai salvar pelo que come, mas a mudança de saúde é só um pretexto que Deus tem para ter intimidade contigo. Eu descobri isso na minha própria vida. Olha só, vamos dizer que o irmão ali veio aqui, Gilberto, ele veio esse fim de semana aqui, ele veio à tarde e ele se convenceu, né? Ele se convenceu da mudança da alimentação. O que é que vai acontecer na vida dele? Fisicamente ele vai melhorar a saúde, mentalmente ele vai melhorar sua capacidade de decisão e raciocínio, espiritualmente ele vai ter mais intimidade com Jesus, porque o lobo frontal dele vai limpar, com tantas gorduras e açúcares que estão obstruindo ali, aí vai limpar o lobo frontal, e ele vai começar a escutar mais a voz do Espírito Santo, ele vai ficar impactado. Poxa vida, eu não tinha esses pensamentos, agora estou tomando certas decisões legais. E aí começa a mudar, e ele começa a viver uma coisa que ele não tinha antes, que é uma intimidade com Jesus. E tudo que Jesus queria, não é que ele deixasse comer carne. Jesus não está nem aí. Jesus alimentou todo mundo com peixe, porque todo mundo comia peixe lá naquela época. Até pediu algo de comer, eles deram peixe. Não é a comida. O que ele quer contigo, Gilberto, é intimidade, é relacionamento. Então ele usa a alimentação como um pretexto, porque ele sabe que você gosta muito de comer. Ela gosta muito de comer, eu gosto muito de comer, nós gostamos de comer. A comida é algo tão atrativo que a gente faz uma festinha, jovens, faz uma festinha, não gosta de ter comida?
Vai ver um jogo da Copa, não quer pipoca? Então, por quê? Porque isso atrai. A alimentação nos atrai. Qualquer festinha da Bíblia, você vê que está relacionado com a alimentação. Jesus está numa boda, tem alimentos, tem suco de uva. Jesus está falando para o povo lá sobre as doutrinas, as coisas da igreja, e tem peixe, tem pão. Então, aonde tem Jesus, aonde está Jesus, tem alimento. Jesus termina de fazer o homem e diz para eles o que é que eles devem comer. Gente, o mais interessante é onde, olha só, Eva estava no Éden e saiu dele pela desobediência no alimento. Escuta bem, hein? Presta bem atenção. Eva estava num lugar santo, caminhava e tinha intimidade com Jesus, e deixou de estar lá por falta de obediência da intimidade com Jesus. E obediência no apetite. Nós estamos num lugar profano, um mundo de pecado, queremos ir a um lugar santo, sem pecado, caminhar com Jesus, e foi dado para nós um tipo de alimentação. A pergunta é, estamos sendo obedientes aos princípios que Deus deu? E se você disser assim, ó, mas era conselho da velha, eu pergunto para você, diga só um livro que Ellen White escreveu, que se chama Conselho, a punha e letra. Me mostre só um. Se você mostrar um livro só, que Ellen White escreveu, a punha e letra, que se chame Conselhos, eu deixo de consumir tudo que eu consumi até agora. Eu mudo a minha alimentação. Sabe por quê? Porque Ellen White não escreveu nenhum livro chamado Conselhos. Todos os livros que ela escreveu são 9 volumes chamados Testemunhos para a Igreja. E os conselhos foram compilações a partir de 1940, quando Ellen White já não existia mais. Conselhos sobre saúde, conselhos sobre regime alimentar, são compilações que já estavam nos testemunhos para a igreja. Interessante, né? Então, testemunhos é leis. E olha só que interessante que eu vou dizer agora. Se os testemunhos são leis, como está em Salmos capítulo 119, do versículo 92 até o 105, ali faz uma comparação analógica de testemunhos, leis, mandatos, juízos, estatutos. Então, para que servem essas leis? Deus tem 4 leis. A lei moral, a lei dos 10 mandamentos, né? Deus tem a lei civil, Deus tem a lei cerimonial e Deus tem as leis de saúde. Certo? 4 leis, está certo assim? Que até os evangélicos se confundem na palavra Torá quando o apóstolo Paulo fala, porque quando o apóstolo Paulo em Romanos fala a Torá, que é traduzido ali do aramaico, ou do grego, essa palavra Torá, ele está falando do cerimonial, a Torá cerimonial, só que ele não disse a Torá cerimonial, ele só fala a lei, que é a lei dos seus mandatos lá, né, que terminou na cruz, que Jesus terminou com ela. Tudo é Torá. Então, se eu falar assim, hoje nós vamos falar aqui de manhã e à tarde sobre a Torá natural. Estou falando de uma lei e não estou falando de um conselho, estou falando de uma lei natural. Pergunta adventista, para que serve a lei? Já sabemos que o pecado é a transgressão da lei, mas para que serve a lei? Definir o que é, quero mais. Está no estudo bíblico quando a gente fala para uma pessoa de fora o que é a lei. Ela fala, é um aio. Se lembra dessa parte? Aio, tutor. É, um tutor que nos leva, é um conduto. Certo? Agora você presta atenção. Se a lei é um conduto para me levar a Cristo, o que eu acabei de falar lá pertinho de Gilberto, que se ele mudasse a alimentação, o que ia acontecer com ele? Viu? É isso. Quebra todo o fanatismo dessa gente que se não comer, eu não vou para o céu. Não. Eu vou para o céu se eu tenho intimidade com Jesus. Então, todas as 4 leis, a lei cerimonial, ela me levava a Cristo, porque eu aceitei, através do Cordeiro, o símbolo analógico de Cristo. E a lei civil, ela me fazia um ser humano melhor, um ser humano que pagava os impostos, que fazia todas as coisas certinho. Então, esse ser humano era um exemplo, e esse ser humano era um cristão. Ele é um cristão porque é um exemplo. A lei civil levou ele a Cristo. E a lei natural? Se a lei natural não me leva a Cristo, é fanatismo.
A lei natural tem que me conduzir a Cristo. É a única forma de eu poder ter salvação. Então é ir a Cristo. Cristo é a única forma de salvação. Não tem ponto de doutrina. É Cristo. É o único. Então, a carne foi dada por quê? Porque não havia vegetais, muitas árvores demoravam muito, mas Deus queria, e o propósito era diminuir a vida do ser humano. Esse era o propósito, 120 anos. E eu tenho um texto que me ajuda com isso? Tenho. Olha só. Esse é o texto, o único texto de Ellen White que me apoia que a carne foi dada para diminuir a vida do ser humano. Depois do dilúvio, o povo comeu à vontade alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e que o mesmo estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra o seu Criador, seguindo as inclinações do seu coração. E permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal para ter mais vitamina B12, mais ferro e mais proteína. Quem está acompanhando sabe que eu li errado, né? E permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Gente, quem está comendo isso hoje está abreviando a sua vida ainda. A minha mãe abreviou a vida dela, meus tios abreviaram a vida deles, o meu pai abreviou a vida, a minha irmã abreviou a vida, e eu decidi mudar e a minha vida se prolongou. A minha vida, que também estava abreviada devido aos ensinos paternos, mudou. E é essa mensagem que eu trago para você. Não abrevie a sua vida. E não diga, não use frases que todo mundo repete. E não é porque o papagaio repete o Pai Nosso todos os dias que ele vai para o céu. Não repita as mesmas palavras. Tadinho. Morreu porque Deus quis. Pergunta para Deus se Ele quis. Pergunta para Deus se Ele quis ou Ele foi obrigado a tirar o fôlego. Uma coisa é Deus querer, outra coisa é Deus tirar o fôlego. Com ardor no coração. Porque pode ser que um filho de um adventista, que está totalmente capacitado para o céu, e Deus sabe que aquela criatura ali está capacitada para o céu, que tem intimidade com Jesus, e agora obteve uma doença terminal, e Deus diz, se eu não levo ele agora, ele vai se perder lá no futuro. Então eu vou tirar o fôlego de vida agora que ele está preparadinho. E o adventista chora, e sai da igreja, e fica apavorado, porque não entendeu a mensagem. Mas o próprio adventista, que está ali comendo de tudo, desobedecendo às leis de saúde, não tem intimidade com Jesus, não tem poder de Espírito Santo na vida dele, podia durar 90 anos e morre aos 60, 65. E não foi a vontade de Deus. Deus só tirou o fôlego obrigatoriamente, mas não era a vontade de Deus. Deus tinha outro propósito para ele, mas ele não quis. E isso nós estamos cansados de ver na Bíblia os reis que tiveram ali em Israel. Os reis que tiveram em Judá, nenhum deles, a maioria, não fizeram os propósitos de Deus. E Deus tinha grandes sonhos para eles, como teve até mesmo para Sansão. Deus tinha grandes sonhos para Sansão. Deus tinha grandes sonhos para Salomão. E eles não fizeram o propósito de Deus e morreram antes do tempo. E Ellen White fala sobre isso no livro Conselho sobre o Regime Alimentar. Se pudéssemos ver nas lápidas do cemitério, a maioria das pessoas que estão ali diria, aqui jaz pelos seus próprios dentes, porque comeram coisas que não deveriam comer, quando Deus disse que não era para comer mais. Tudo que se move e vive será para o vosso mantimento, tudo vos tenho dado como a erva verde, porém a carne com seu sangue não comereis. Então ali Deus já disse para Noé que a carne não deveria ter sangue. E depois Deus disse para Moisés que nem gordura e sangue. Irmãos, essa gordura aí que Deus fala em Levítico 3,17, evitaria diabetes, que é a primeira causa, a causa principal da diabetes, dito pelo Dr. Neil Bornaus, diretor da Associação Americana de Diabetes. Ele ri do repórter, quando o repórter pergunta se a diabetes é causada pelo açúcar ou por carboidratos. Ele ri. E ele diz assim, até quando vão ensinar mentira nas faculdades? Ele disse, não é e nunca foi a causa principal do diabetes. A causa principal do diabetes é a gordura de origem animal. E o repórter fica desorientado, dizendo, eu sempre pensei que os biscoitos, os carboidratos, os pães eram causador de diabetes, agora o Dr. Neil Bornaus me disse que a carne é causador de diabetes. E aí o Dr. Neil Bornaus, num desenho animado, explica ali no vídeo. Né? É um documentário de 1h30, What the Hell? E
Se quiser, pode entrar no meu Instagram, pedir lá e eu mando para você. Hã? Aham. E aí o Dr. Nilson, num desenho animado, fala, essa aqui é uma célula normal do homem, ela se envolve com uma capa de gordura e a glicose não pode entrar e se acumula no sangue. Se nós mudássemos a alimentação, as células se destapariam dessa gordura, começaria recebendo a glicose, o pâncreas começa a produzir insulina e a pessoa tem uma vida normal. Eu tenho mais de, ou seja, dezenas, já perdi a conta, quantos diabéticos já se curaram comigo? Em 4 meses um diabético é curado. Impressionante. Pessoas que ficam anos se sacrificando ali, tomando droga e porcaria e não acontece nada. E não se cura. E não tem cura. Então, os animais que foram aptos são os vegetarianos. Tem vegetarianos que não são aptos, que são os cavalos, por exemplo, o camelo não é apto. Essa aqui é o que está em Gênesis capítulo 25, a decadência, né, da prova máxima que nós temos no mesmo livro de Gênesis, um livro histórico, não é um livro profético, como algumas denominações querem falar para a gente, né, que é profético, que cada dia que Deus criou ali foi 1000 anos, uma coisa louca. Então, aqui, nesse capítulo 25, mostra a decadência da alimentação depois que entrou o alimento de origem animal. As pessoas às vezes dizem para mim, Paulo, mas se eu tiro a carne, o que é que eu como? Eu digo a mesma coisa que Adão, Sete, Enós, Cainã, Mahalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, essas 10 famílias patriarcais durante 1700 anos comeram. Eu digo para as pessoas, você come fruta? Come. Então, eles comiam também. Você come verdura? Como. Eles comiam também. Você come cereais, arroz, trigo? Come. Então, eles comiam também. Você come oleaginosa, nozes, castanha? Como. Eles também comiam. Você come raízes, mandioca, inhame? Como. Eles também comiam. Você come leguminosas, feijões? Como. Eles também comiam. Deu? É isso. Então, não é o que eu vou substituir, é o que eu vou tirar. Porque, eles comiam de tudo aquilo lá, todos os vegetais que eu mencionei, eles comiam. E aí entrou a carne. Entrou a carne para quê? Para diminuir a vida. O que a Ellen White falou? Então, o que nós temos? Estamos com a vida diminuindo? O que nós vamos fazer? Tiramos para quê? Aumentar a vida. É o que aconteceu comigo. Eu estava com a vida diminuída aos 27. E eu ia morrer ali aos 40, 45. O que aconteceu? Tirei um alimento que me deu vida. É isso que Deus quer que você entenda. Não é fique preocupado como é que vai ter a B12, como é que vai ter a proteína. Vê se a vaca está preocupada com isso. É uma incoerência tão grande, mas tão grande, que não tem pé nem cabeça, que eu digo, gente, nós não estamos pensando. Nós deixamos o cara pensar pela gente. Eu vou no médico, ele diz, você é vegetariano? Rasga a sua decidura porque sabe que eu sou vegetariano. Meu menino era vegetariano, o médico quase me deu um tapa na cara. Ele é vegetariano, ele vai ser vegetariano e ele só vai comer se ele quiser algum dia. Não é eu que vou decidir, mas ele nasceu dentro do meu lar é vegetariano, ele vai, por enquanto ele é vegetariano. Mas ele vai ter falta de B12? Meu filho nunca suplementou em 37 anos. O Brian tem 28, nunca suplementou na vida. Aí eu digo para o médico, aí ele diz, não, porque vai faltar B12, e vai faltar o ferro, e vai faltar a proteína. Eu digo, doutor, só me diz uma coisa. O que você come para ter B12? E carne? Tomo leite, como ovos, está certo. Doutor, faz 32 anos que eu não como isso e não tenho falta de nada disso. E outra coisa, o que a vaca comeu para ter B12? Vaca não come vaca. Vaca não toma leite depois de grande. Eu nunca ouvi vaca comendo ovos. O que a vaca usou para ter B12? Doutor, mais uma coisinha só, com essa eu termino. Os hospitais estão cheios de gente, né? Sim. E o seu consultório deve ter muitas pessoas que têm falta de B12? Sim. E falta de ferro? E proteína baixa? Proteinúria? Sim. Todos são vegetarianos? Os hospitais estão cheios de vegetarianos, doutor? Estão todos doentes? Ou vai quarto por quarto perguntando, você é vegetariano, você é vegetariano, você é vegetariano? Não. Não estamos pensando. As pessoas estão morrendo, lotando os hospitais, e o que menos tem lá é pessoa vegetariana. E olha, e no Brasil já são 40 milhões. 40 milhões, não é pouca gente não, hein? É 14% da população. 40 milhões de vegetarianos no Brasil. E o que menos tem nos hospitais é vegetariano. Mas morre um vegetariano, notícia mundial.
Morre gente todo dia. Os hospitais morre gente todo dia no hospital. Problema cardíaco, problema de diabetes, não sei o quê, não sei o quê. Morre todo dia. Mas morreu um vegetariano, oh, barbaridade. Aí sim, notícia na Globo, notícia em todo lado. Gente, isso aqui é decadência por um alimento só que entrou. Aqui não é porque eles comeram brócolis, comeram maçã, não. Aqui foi a entrada da carne 350 anos menos que o pai. Noé morreu com 950, 100, 600, primeira geração. A segunda geração de Noé, a Paxade, não durou a metade da idade do avô. Segunda geração, isso aqui é uma decadência. Se nós não prestamos atenção nisso aqui, a luz não chegou na nossa vida. Se Gênesis 25 não abre a nossa mente para o entendimento, a luz não chegou na nossa vida ainda. Leia detenidamente hoje Isaías 8:20. A lei e o testemunho, eu falei, leia todas aí, não é só a lei dos 10 mandamentos. A lei e o testemunho, se não tiver conforme a isso, a luz ainda não chegou para mim. A luz não me amanheceu. E aqui está mostrando claramente que um alimento que foi dado por Deus para diminuir a vida, realmente diminuiu. E Deus, eu imagino a cabeça de Noé aos seus 600 anos, quando Deus falou para comer carne, eu digo, Senhor, eu sou vegetariano há 600 anos, Senhor. Nunca botei um cadáver na minha boca. O Senhor quer que eu coma isso agora? E Deus disse, Noé, ou é comer isso ou morrer, porque outra coisa não tem. Por isso que eu te disse para mandar botar 7 casais de animais puros. Um casal de animal impuro. O impuro é para procriar. Porque eu preciso deles para limpar o planeta. Mas esses 7 casais de animais puros é para que você coma agora com a sua família, até que cresça o vegetal. E Noé teve que fazer. E aí seguiu a decadência. Agora eu pergunto para vocês, qual a idade que tinha Moisés quando morreu? Qual a idade que Deus disse para Noé que seria a idade do ser humano? Viu? E o que fez Moisés com o povo de Israel? Tirou de lá, levou para o deserto, e o que ele fez com o deserto? O que Deus deu para eles comer? Da onde é que caiu o maná? Cai coisa viva ou coisa morta do céu? Estão entendendo um pouquinho a mensagem? O que Deus estava fazendo com aquele povo? Reeducação alimentar, meus irmãos. E Ellen White fala sobre isso. Moisés foi um tipo de reformista. Moisés tirou o povo de lá para fazer uma reforma em todas as faculdades. E o povo o que é que fez? O que é que gritou? Quem nos dará carne para comer? Ou seja, o povo não gostou da reforma e quer voltar para o Egito, quer amassar barro, quer outra vez ser escravo. Então, gente, ou eu volto para a escravidão, ou eu fico na escravidão, ou eu aceito que as leis de Deus é leis de liberdade. Todas as leis, não é só os 10 mandamentos. A lei de Deus nos dá liberdade. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mas a lei nos dá liberdade. O segredo para ter saúde são os 12 princípios de saúde. Os 8 remédios naturais, que inclui aí, está tudo no livro A Ciência do Bom Viver. Os animais longevos, os mais longevos do planeta, são herbívoros, ou vegetarianos, né? Todos eles aí, o elefante, o camelo, a arara, tartaruga de Galápagos, essas aí são bicentenárias, né? Essa da foto durou 202 anos. Hã? Nem precisa durar tanto. E os carnívoros duram poucos anos, 15, 20, o máximo 10 anos, duram poucos anos, porque a carne ela apodrece no organismo e isso deteriora, cria muitas toxinas, metais pesados, radicais livres, e isso atrapalha a saúde do ser humano. Em Loma Linda, a National Geographic 2004, ela fez uma pesquisa muito boa, que vocês podem entrar no Google, assim, National Geographic, Loma Linda 2004, para ver toda a pesquisa, muito boa, 6 páginas só da Igreja Adventista. E ela pegou ali alguns longevos da época, né, pessoas de mais centenários, e aí ela pesquisou sobre entrevistaram a Marg. A Marg, na época, tinha 101 anos. Ela durou 114, a Marg. A Marg teve câncer aos 40 anos de idade, ali conheceu a Igreja Adventista em Loma Linda, e Deus deu mais 74 anos de vida para ela. Poucas pessoas, depois de um câncer, duram tanto tempo.
Eu tive uma paciente que em 2009 deram 3 meses de vida para ela na Argentina, Alicia Benedetti. À tarde eu vou falar sobre ela. E ela, depois de fazer a dieta crua, ela fez 8 meses de dieta crua, se curou do câncer terminal, que era uma metástase no cérebro, 3 tumores, e ela durou 15 anos. Ou seja, é igual o rei Ezequias, né? Deus deu mais 15 anos de vida para ela. Então, ela estava desenganada em 2009, em 2009 estava desenganada, deram 3 meses de vida para ela, e ela morreu o ano passado. Então, Deus pode fazer isso. E com a Marga não foi diferente. O repórter perguntou para ela, o que você faz aos 101 anos de idade? Ela disse, eu cuido de velhinhos. O repórter até riu, ele disse, oh, como assim? São dinossauros? Que idade tem essa gente, se você cuida de velhinho? Aí ela disse, não, é que eu sou uma velha jovem, e os que eu cuido são jovens velhos. Pessoa de 55, 60 anos, que tem capacidade, né, de locomoção, eu dou banho neles, porque ela é enfermeira, era, né? E o Dr. Wells, aos 65 anos, rejeitou a aposentadoria, porque ele foi considerado ali, né, mundialmente, né, está entre os 10 melhores cirurgião cardiovascular do planeta. E ele trabalhou muitos anos em Loma Linda. Fazia de 10, 15 cirurgias todos os dias. E como 65 anos a mão não tremia, né, segurando o bisturi, aí fizeram ali a comissão médica, e ele passou, e ele ficou trabalhando até os 94 anos, gente. 94 anos, e depois dos 65, os médicos todos os anos têm que passar pela comissão para ver se não tem algum tremor, porque imagina, o cirurgião cardiovascular ele trabalha com vasos capilares da grossura de um cabelo. E fazer cirurgias aí numa uma artéria, uma veia, costurar, tem que ser uma precisão impressionante na mão. E o homem é bom. Ou foi, né? Porque morreu ano passado aos 104 anos de idade. Depois de 94, e ainda... Sabe quem vai ficar bravo com a gente se a gente muda? Todo mundo aqui muda? É o governo. Tá, assim que não fale para todo mundo aí que é vegetariano, que vai durar muitos anos, porque depois de 65, você vai durar mais uns 30, 40, e aposentadoria direto ali, o governo não quer saber disso, não. Ele quer que você morra novo. Mas Deus quer que você morra assim, ó, que sopre 3 velhinhas, 3 dígitos. Amém? Então vamos batalhar para isso, né? Já pensou soprar uma velhinha de 100 anos e com vitalidade ali, pulando canguru, aos 100 anos de idade ali? Oh, beleza, né? Fazendo flexões, calistenia. Isso é muito bom. Jogando futebol. E em Okinawa, no Japão, também, ó, a alimentação deles é muito boa, a base de comida vegetariana, a base de frutas vegetais, muita tofu, muita soja no Oriente. Pena que no Brasil estão falando mal da soja. Eu nunca deixei de comer soja, 33 anos usando soja. E é uma coisa, só o Brasil mesmo. Os homens, né, que vendem carne começaram a falar mal da soja, isso passou para a medicina, passou para os médicos, nutricionistas, está muita gente falando mal. E muitos perderam essa bênção da soja. A bênção que é ter um só alimento com os 11 aminoácidos essenciais. Um alimento que tem a isoflavona, que evita que a mulher tivesse corrimento vaginal, TPM, problemas de câncer no útero, mioma no útero, cisto no ovário. A soja faz todo esse benefício. A minha esposa faz 28 anos que é vegetariana, 28 anos comendo soja ou tomando leite de soja todos os dias, 28 anos sem visitar um ginecologista. Para uma mulher isso é uma bênção. Ela nem vai, porque não precisa. E o ano passado, quando a gente chegou aqui, as minhas cunhadas, né, pressionando ela, não, mas tem que ir para não sei o quê, não sei o quê. Ela disse, gente, não preciso. Eva foi no ginecologista, por acaso? Ana precisou ir no ginecologista, é invento humano, isso é invento agora para ganhar dinheiro. Mas eu vou só para esfregar na cara de vocês. Foi, esfregou na cara dela, não tinha nada. Então é isso aí. Minha esposa nunca me reclamou de TPM, nunca me reclamou de cólica, nunca me reclamou que atraso menstrual, nunca, em 28 anos. Mas antes, ela tinha tudo isso. Antes, ela tinha, do ano de 98, antes de nascer o Brian, ela tinha tudo isso. Foi na gravidez do Brian que ela decidiu. Ali ela se batizou, ali ela mudou a alimentação. Eu tive que ficar 5 anos fazendo a minha própria alimentação de boquinha calada, porque eu não sou Espírito Santo. Depois do tapa na cara, eu tive que aprender, né? Aprender a conviver com uma pessoa que não quis mudar como eu quis mudar. Então, aprenda a viver também com uma pessoa diferente do seu lado. E orem por ela, hein? E jejum por essa pessoa também. O jejum é muito bom. Ela sabia que eu jejuava toda sexta-feira.
24 horas, sem água e sem comida. Ela sabia que eu fazia isso por ela. E ela um dia, ela é dura mulher, hein? Ela chegou para mim e disse assim, tu vai morrer de fome, mas eu nunca vou na tua igreja e nunca vou mudar a alimentação. Eu disse, vamos ver então. Vamos ver quem é que tem poder. Que não sou eu. Eu não estou dizendo, eu vou te mudar. Eu estou dizendo, o Espírito Santo vai te mudar. Eu estou orando. Era todo dia. Às vezes eu chegava a me ajoelhar no pé da cama dela, eu esperava ela dormir, aí eu ia lá quietinho, me ajoelhava de perto do ouvido dela e começava, clamava ali no ouvido. Eu assim, se vai ter que entrar, vai ter que entrar na marra. Eu não vou falar com ela dormindo, acordada, eu vou falar com ela dormindo. Vai entrar no subconsciente. Outro lugar do planeta, o Vale Unza. Muito importante esse lugar aqui, ó, no Paquistão. Olha só o que a National Geographic fala. E eles não são cristãos, hein? Olha só. Caminho longa distância na montanha, os homens podem ser pais aos 90 anos. Gente, 90 anos brincando de esconder varinha. Aos 105 anos trabalham normalmente, 105, e olha só a esperança média deles. Quanto é que é? Isso aqui está na revista National Geographic, não foi eu que escrevi, não. Pode ir lá, por isso que eu digo para as pessoas pesquisar. Vai pesquisar, isso aqui eles colocaram a mesma idade que Deus disse para Noé, porém os seus dias serão de 120 anos. Por isso que eu falo ali da construção da arca. Aquilo ali estava direcionado para a idade do ser humano. E até hoje, quem está mantendo uma alimentação estritamente vegetariana, está seguindo essa idade, está chegando nessa idade. Então vamos lutar por isso, irmãos. Vamos chegar nessa idade. Para quê? Mas a minha vida é uma desgraça. Para que quero morrer já mesmo? Para que durar 120? Para pregar a mensagem, irmão. Deus quer te usar. Deus quer te usar como luz do planeta. Você imagina, se eu já estou com 121 mil seguidores, agora 60, mais 60, eu vou ter muitos seguidores. Então é isso que Deus quer, luz para o mundo. E que você seja luz como muitas pessoas estão sendo, irmãos. Olha só, a Nettie Larkin está sendo luz para o mundo, nem é adventista, faz 50 anos que ela é vegetariana, os últimos 25 anos da vida dela, totalmente vegetariana estrita, cru, tudo cru. O que eu dou só para os meus pacientes se curar é a vida dela. Ela vive assim, crudívora, há mais de 25 anos. E a mulher não envelheceu mais. Todas as redes de televisão norte-americanas estão chamando ela para dar entrevista porque a mulher está com 80 anos e não envelheceu mais. Olha só que aos 74 anos, o marido envelheceu e ela não. Quase da mesma idade. Ele tem açougue, come carne a vida inteira, e ela deixou de comer há 50 anos. Olha a pele dela. Ele disse que não sai com ela porque eles pensam que é a neta dele. Senhor, o que você vai comer? Tal coisa. E a sua neta? Não, é minha esposa. Sua esposa? Pedófilo. Olha só aos 74 anos como é que estava o corpo dessa mulher. Pesquisa sobre ela, Nettie Larkin. O Gugu Liberato, antes de morrer, ele fez uma entrevista com ela. Está muito bom, vai no YouTube e coloca assim, ó, entrevista do Gugu com a Nettie Larkin. Ela já convenceu o filho mais velho dela. O filho mais velho dela já é crudívoro também. E ela rejuvenesceu com a alimentação. E aqui no Brasil, não foi diferente. Eu trabalhei com uma senhora de 53 anos que aparentava mais idade. E em pouco tempo, 4, 5 meses, ela tinha mudado, a pele tinha mudado, o cabelo mudou e a mulher rejuvenesceu. Agora, olha só a Rosa de Biguaçu em 30 dias. 30 dias só, hein? Num projeto que eu tenho que se chama Menos 8 em 4. Como eliminar 8 quilos em 4 semanas. Ela eliminou 10 quilos em 4 semanas e rejuvenesceu. O rosto dela, a pele, barriga, tudo teve um rejuvenescimento. Gente, isso é natural. Isso aqui não é conto de fadas, não, hein? Isso aqui é pessoas reais. Que eu posso dar o telefone para você e você telefona, marcar uma entrevista com ela. Que a pessoa mesmo manda foto para você e conte o que aconteceu. Doenças autoimunes, a ciência diz que não tem cura. Esclerose múltipla. Tive 2 casos já. Uma aqui no Brasil, que mudou totalmente o quadro dela, e uma dos Estados Unidos, que já estava 10 anos na cadeira de roda. Eu digo, nós não temos o poder de levantar uma pessoa da cadeira de roda? Nós não, mas o Espírito Santo tem. Que através da alimentação ele mudou, as pernas deles outra vez voltou a endurecer, a ficar firme, e ele levantou, e ele disse, eu só volto para a igreja o dia que eu tive que andar com minhas próprias pernas. E ele fez a alimentação crudívora e voltou para a igreja. A esposa mandou a foto dele de pé, indo para a igreja, e no outro dia, isso no sábado e no domingo, cortando a grama no quintal deles.
10 anos na cadeira de roda, irmãos. Isso é coisa real e Deus sabe do que eu estou falando. Olha só a transformação dessa mulher. Olha só como é que estava o rosto dela e olha só como é que ficou depois de 4 meses. Olha a pele, olha o cabelo. Olha como a pessoa está doente e ela se abandona. Isso é natural, hein? É natural, a pessoa está doente, ela se abandona, ela abandona o cabelo, abandona a pele, abandona tudo. Por quê? Porque ela desgosta da vida. Ela não tem mais prazer em nada. E a pessoa, quando, até meus filhos dizem, pai, já notou que as pessoas, quando te mandam a foto do antes, é uma tristeza no rosto, e quando ela manda a foto do depois, é um sorriso no rosto? Tem alegria no rosto? Eu digo, sim, filho, todas as pessoas, o antes e o depois, a cara da pessoa está diferente. Gente, esses são os materiais, meu livro, que eu escrevi há muitos anos atrás, e fiz a tradução no português, a revista da alimentação crua, com muitos testemunhos e receitas, e a alimentação vegetariana. Hoje à tarde nós vamos fazer uma exposição aqui, aí as pessoas que tiver vontade de adquirir, então à tarde já venham preparados, tem os produtos naturais também, que nós vamos apresentar. Hoje eu tenho uma fábrica de produtos naturais ali em Laguna. Nós fabricamos o mesmo suplemento que eu usei para mim aumentar a massa muscular, eu também hoje já estou fabricando e vendendo em todo o Brasil. Que Deus abençoe vocês, que possa ter um lindo sábado na presença do Senhor, e não esqueça, a alimentação é para ter mais intimidade com Jesus. Leve isso para a tua vida. A alimentação vegetariana, ela vai ajudar na tua faculdade física, mental, espiritual, mas a razão da alimentação mesmo é poder ter mais intimidade com Jesus. E essa intimidade, ela começa no supermercado. Quando tu vai adquirir os teus alimentos, começa ali a conversar com Jesus. Senhor, o Senhor gostaria que eu seguisse levando isso aqui para casa? Ali vai começar a tua intimidade, no supermercado. A igreja vai ser o lugar para te vir contar o testemunho do que Jesus está fazendo na tua vida. Que Deus te abençoe. À tarde, 4 horas? Às 4h30, então, aqui hoje à tarde, e nós vamos ver como muitas pessoas, vou contar muitos testemunhos, vou mostrar mais fotos de pessoas que foram transformadas, e tem o testemunho da Elza, que às vezes as pessoas dizem assim, mas eu tenho meu pai que está doente, eu tenho a minha avó que está doente. Uma pessoa velhinha pode fazer uma alimentação dessa? Eu vou mostrar à tarde o testemunho da Elza com um câncer aqui, um câncer de pele que tomou todo o globo ocular, e tem a foto dela do passo a passo, todo o processo do tratamento dela com 92 anos de idade. Ela fez 5 meses de alimentação crua e está viva até hoje, está fazendo já 100 anos de idade. Deus abençoe vocês. Vamos orar então. Pode levantar. Já ir embora? Como diz aqui em Santa Catarina, eu falo mais que o homem da cobra, então tem... E se vocês me deixam, eu passo aqui a tarde toda, hein? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos, Senhor Deus, por esse impacto que teve na minha vida, que é a alimentação saudável, que me transformou, já transformou mais de 1.200 pessoas, e vai transformar também aqui o povo da Garopaba. Eu sei que isso não é fácil, não é simples, mas sabemos que com o Teu Santo Espírito podemos mudar, e o Senhor quer nos mudar nossa faculdade física, mental e espiritual, para que possamos ter um maior relacionamento contigo. Relacionarmos com Jesus é tudo, Senhor. Ouvir a voz de Jesus é tudo. Isso é impressionante, é impactante. E muitas pessoas que mudaram já me deram esse testemunho. O quão grande é viver uma vida de intimidade com Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa mensagem de saúde que transforma vidas e que, passo a passo, vai transformando a nossa também. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelos irmãos que aqui estiveram presentes. Ajuda-nos para poder voltar à tarde e ser mais ainda impressionado pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém.